forte abraço a todos vocês, amigos da cobrança e da recuperação de crédito. No ar o programa Negócios, Dívidas e Cidadania, que tem um apoio cultural da UniaSerc, a Universidade Corporativa da SERC, semeando conhecimento, formando talentos. Meus amigos, a SERC está agora desenvolvendo, nesse semestre final do ano, algumas atividades, como o seu livro de TI, um selo de qualidade para as empresas parceiras. O Anuário 2011, onde o instrumento institucional da SERC estará mostrando as suas parceiras, as suas associadas, para que os nossos contratantes possam saber quem somos e buscarmos, e nos buscar a fim de que possamos realmente prestar um serviço com qualidade para eles. E, por fim, o nosso evento maior, o 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito, em setembro, nos dias 29 e 30, no Novo Hotel, aqui em São Paulo, onde estaremos buscando criar um fórum de debate, um fórum de ideias, um ambiente de negócio, trabalhando o tema Os Desafios do Futuro para a Recuperação de Crédito no Brasil. Lembro a todos vocês que esse programa e os anteriores podem ser vistos no nosso site www.acerc.org.br e também pode ser visto todas as quartas-feiras, às 21h30, pelos canais 9 da NET, 7299 e o digital 186 da TVA, como também a reprise ao sábado às 12 horas nos mesmos canais. Sintam-se à vontade para aproveitar esse programa que fala de negócio, de dívidas e cidadania. E hoje o nosso convidado, o professor Dr. Antônio Carlos Coelho Campino, professor titular da FEA-USP, doutor em economia, com ênfase em economia do bem-estar social. Vai estar aqui hoje como nosso convidado, falando desse assunto tão interessante, tão importante para a nossa sociedade. Professor Antônio Carlos, muito obrigado por aceitar o meu convite. Sinta-se à vontade para as suas considerações iniciais. Pois não, eu gostaria de dizer que sempre militei e trabalhei nessa área de economia do bem-estar social. Nos cursos que desenvolvi na Faculdade de Economia da USP, na área de Economia dos Recursos Humanos, depois Economia da Alimentação e Nutrição e, nos últimos anos, Economia da Saúde. Ao longo dessa caminhada, eu fui diretor da Faculdade de Educação da USP, no período de 1984 a 1988, e fui assessor regional para a economia da saúde da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington, no período de 1989 a 1996. Então, o meu trato com as coisas de saúde já vem de longa data. Bem, meus amigos, vocês já sabem quem é o nosso convidado. O nosso tema é a economia do sistema de saúde no Brasil, tá certo? Então vamos buscar aí, não digo explorar, mas vamos buscar saber do professor algumas coisas importantes para a nossa sociedade, para o nosso entendimento com relação ao sistema de saúde no Brasil. Professor, vamos então já entrando nesse assunto, eu pergunto ao senhor, eu sei que o senhor coordenou um seminário sobre gastos catastróficos, sobre saúde, promovido pelo Departamento de Economia da FEA-USP, né? Então eu pergunto para o senhor, como é que nós podemos entender esses gastos catastróficos e quais suas implicações no Brasil? Pois não, Orlando. O conceito de gasto catastrófico começou a ser desenvolvido, a questão talvez de 10 anos atrás, por uma economista cujo sobrenome é Shizu, que era da Organização Mundial de Saúde. E ela fez um trabalho que ela publicou numa revista chamada Lancet, que é uma revista importante na área de saúde, em que ela estudava a situação de vários países e qual o volume de gasto catastrófico em saúde nesse país. Por gasto catastrófico se entende o seguinte, se toma a renda da pessoa ou a renda da família, se deduz aqueles gastos necessários à subsistência. Entendo. Por convenção, em geral, se deduz o gasto em alimentação.
E se a família, ou a pessoa, ou o domicílio estiver gastando mais de 20% da sua renda, assim ajustada, em saúde, se diz que aquele gasto é catastrófico. Não há na literatura um acordo sobre qual devia ser essa linha de corte. Alguns autores fazem com 30%, outros com 40%. O que é interessante é que nesse primeiro estudo da Chu, ela chegou à conclusão que o Brasil era um dos países que tinham mais alta percentagem de gasto catastrófico. Na amostra de 11 países que ela trabalhou, pior do que o nosso país só estava o Vietnã. Então, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que era na ocasião um órgão do Ministério do Planejamento, resolveu estudar esse assunto e trabalhou já com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2003. Então, essa era a primeira fonte de críticas. O trabalho da Chu, das economistas, ele usava pesquisa de padrão de vida de 97 e 98, e a PNAD tem uma cobertura muito melhor e as questões são mais adequadas. Que valoriza ainda mais o índice, né? Exatamente. Tem uma amostragem melhor. Exatamente. E o IPE chegou a uma percentagem menor, menos do que 10%. Bom, mais recentemente, a partir de 2007, o IDRC, que é a CIDA do Canadá, o Canadian Institute for Development, que é a agência de fomento e desenvolvimento do governo do Canadá, procurou financiar o estudo dessa situação em vários países da América Latina. Então, estudou o caso da Argentina, do Chile, da Colômbia, e nós ficamos encarregados de estudar o caso do Brasil. O que foi interessante no estudo que a CIDA promoveu, que foi coordenado a nível da América Latina pela Fundação FunSalud, que é a Fundação do México, que também estudou o caso do México, foi que a metodologia foi comum a todos os países. E nós fizemos, então, o caso do Brasil, e depois, quando terminamos, convocamos um seminário. Para discutir e mostrar. Exatamente, para discutir e mostrar, e estiveram presentes os nossos colegas do IPEA, o doutor Adib Jatene nos honrou com a sua presença. Entendo. E o que nós verificamos nesse trabalho é que quase 7% dos domicílios brasileiros gastavam mais de 20% da sua renda ajustada em saúde. Essa percentagem nos pareceu alta, porque o SUS funcionando adequadamente, não devia existir gasto catastrófico. Perfeito, tá perfeito. Então, o fato de 7% dos domicílios brasileiros terem esse gasto é significativo. Mais significativo ainda é que a PNAD tem uma questão, se a pessoa teria remédios que ela deveria comprar e que ela não comprou por falta de recurso. E tem uma parcela da população que está nessa situação. Muitas vezes eram remédios que a gente pode dizer bobos, não sei o que é uma aspirina, é alguma coisa. Isso mas mesmo. Muitas vezes eram medicamentos para diabéticas e coisas importantes para o dia a dia, para a sobrevivência. Exatamente. Né? E é interessante, agregando esses gastos que deveriam ser realizados, mas não foram, nós chegamos a 10,8% dos domicílios, quer dizer, quase 11% dos domicílios brasileiros teriam, de acordo com esse conceito, um gasto catastrófico. O que é impressionante, né? Tendo um sistema de saúde que está aí para atender essas necessidades. Né? Que é universal. Professor, tem alguma coisa do senhor ou desse estudo publicado, professor, alguma coisa nesse sentido? Esse estudo
nós fizemos um relatório para o FunSalude, e o FunSalude coordenou o trabalho de vários países, então foi feito um artigo com os trabalhos de cada um dos países, que foi publicado numa revista mexicana de saúde pública. Nós pretendemos atualizar isso usando a última PNAD de 2008-2009 e submeter a publicação a uma revista especializada no Brasil, como, por exemplo, a revista de saúde pública da Faculdade de Saúde Pública, que é uma revista muito boa. Professor, então, diante dessa explicação, essa explanação do senhor, eu devo entender que o Brasil gasta pouco com a sua população em saúde. Bom, esse é um ponto interessante de ser discutido, Orlando. E antes de passar para ele, o que eu gostaria de mencionar é que esse Brasil, uma nova agenda social. Esse estudo sobre gasto catastrófico em saúde está publicado, no caso do Brasil especificamente, né, eu publiquei neste livro, Brasil, uma nova agenda social, editado pelo professor Edmar Baixa, da PUC do Rio, da Casa das Garças, e o professor Simon Schwartzman. Ele tem um capítulo sobre saúde, feito pelo Dr. André Médici, do Banco Mundial, e depois, ainda na área de saúde, tem contribuições da professora doutora Mônica Viegas, do CDPLAR em Minas, tem o meu trabalho sobre gastos catastróficos, tem um capítulo sobre previdência social, tem um sobre educação. Então é um livro muito interessante, importante para quem tem preocupação com a questão de política social. Agora, passando por essa sua segunda questão, que é muito interessante, Arlano, assim, há divergências de opiniões no Brasil. Há economistas importantes ligados a Fiocruz no Rio de Janeiro, por exemplo, que defendem a necessidade de mais recurso para a área de saúde. E até se falou em criar um novo imposto do cheque como a antiga CPMF. A minha visão pessoal e também a do Dr. André Médici, que está expressa neste livro que eu referi há pouco, é de que nós não gastamos pouco em saúde. Nós gastamos um valor adequado dado o nosso nível de renda. O que acontece é que muitas vezes gastamos mal. Também. Né? O Brasil gasta 8% do seu produto interno bruto em saúde. Quer dizer, não é pouco, é um gasto semelhante, até um pouco superior ao da Inglaterra. Né? Obviamente não é como dos Estados Unidos, que gastam 15% do seu produto interno bruto, em saúde, mas isso é uma situação fora da média, bem acima da média. O Brasil gasta bastante. Nós temos um gasto per capita na média do período 2006-2010 de $734, juntando o gasto público e o gasto privado. Desse total, assim como dos 8% do produto interno bruto, o gasto público é 3,2%, dos 8%, 3,2% é público, 4,8% é privado. Quer dizer, hoje a maior parte do gasto já é privado, 60% do gasto é privado. Mas como eu disse a você, quer dizer, o Brasil gasta por pessoa $734. A Argentina gastava 730, quer dizer que nós não estamos mal quando se considera o gasto médio.
O Chile gastava 515. O México gastava 515. O Chile gastava um pouco mais, 787. Mas uma coisa que me chamou a atenção muito nesse trabalho que nós fizemos é que um dos países estudados era a Costa Rica. A Costa Rica tinha um gasto de 668 dólares, inferior ao do Brasil. E, no entanto, tem um produto de saúde melhor do que o do Brasil. Se a gente julga o produto de saúde pela taxa de mortalidade infantil, a nossa era de 17 por 1.000, quer dizer, de cada 1.000 crianças nascidas vivas, 17 morriam antes de completar um ano de idade, a da Costa Rica era 10. Quer dizer, obviamente, nós temos que tomar essas coisas com alguma cautela. E critérios, né? E critérios. Quer dizer, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Continental, é verdade. E a Costa Rica é um país de 5 milhões de habitantes. Quer dizer, cabe dentro do município de São Paulo e Nassau. Né? Mas isso sugere que a organização do sistema de saúde é importante. Né? E que nós podemos, com esse gasto, fazer muito mais se organizarmos melhor o sistema de saúde. Verdade. Claro. Um exemplo que eu queria dar para você, Orlando, assim, se nós olhamos países mais desenvolvidos, como, por exemplo, se olhamos o caso dos Estados Unidos e da Noruega, tristemente famosa agora, né? Mas os Estados Unidos gastam muito mais do seu produto em saúde do que a Noruega. Mas a Noruega tem taxas de mortalidade infantil muito menores do que as dos Estados Unidos. Por quê? Porque tem uma organização melhor do sistema de saúde. E eu acho que nisso é que nós devíamos investir em primeiro lugar. Perfeito. Meus amigos, eu gostaria de lembrar a vocês que a CERC foi uma entidade criada em 1998 para suprir a lacuna que existia de uma entidade representativa do setor, que veio trazer a credibilidade às empresas de recuperação de crédito. Procurem a CERC, www.cerc.org.br, procure se informar, procure se orientar, vamos filiar à CERC, vamos fazer da nossa associação uma representação forte, atuante para todo o segmento, a fim de que possamos ter força perante os contratantes, no sentido de organização, no sentido de força, aonde buscamos ter credibilidade, aonde possamos negociar os nossos contratos que venham nos beneficiar, que venham valorizar a nossa prestação de serviço. Procurem a CERC. Professor, eu pergunto ao senhor, a Constituição de 88, no seu artigo 196, diz que a saúde é o direito de todos e um dever do Estado. Para tanto, o Brasil criou o Sistema Único de Saúde, né, que garante igualmente acesso aos indivíduos aos equipamentos de saúde. Professor, esse nível, quem garante esse nível de atendimento, veja, porque são várias situações aí que a gente acaba se envolvendo. O nível, o acesso, que eles existem, mas eles não acontecem, então eu queria fazer desse assunto duas perguntas para o senhor. Primeiro, quem garante o nível? E segundo, professor, as pessoas de classes mais pobres é muito grande e significativa. Elas são as que mais usam com frequência o acesso a esses medicamentos. Isso, na maioria das vezes, elas não se conseguem, elas têm que recorrer à justiça. Como é que o senhor vê isso, professor? Bom, Orlando, aqui vamos começar pela questão do acesso dos mais pobres. Né? É interessante, esse ponto tem que ver com o que a gente chama em economia de equidade. Basicamente, a economia se preocupa com as questões de eficiência e de equidade. Bom, e equidade tem duas alternativas de ver a equidade. Uma que se chama a equidade horizontal, que é tratar os iguais igualmente, e outra que se chama a equidade vertical, que é tratar os desiguais desigualmente. É interessante que essa definição de
equidade vertical, corresponde à definição de justiça do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, na oração aos moços, dizia que justiça consiste em tratar desigualmente os desiguais. Quer dizer, eu não posso tratar o rico da mesma forma que eu trato o pobre. Nós fizemos um estudo, aliás, fizemos 2 estudos na Faculdade de Economia, ambos apoiados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Um que se chamava Projeto Equilac 1 e outro Equilac 2. O Equilac 1 foi feito em 1999, com dados ainda da antiga pesquisa de padrão de vida, e as conclusões que nós chegávamos é o seguinte: os pobres têm mais doença do que seria esperado que eles tivessem, dada a sua distribuição por idade e por sexo. E, por outro lado, eles tinham menos acesso aos equipamentos de saúde. Então, eles ficam mais doentes e têm menos acesso aos equipamentos de saúde. Né? E os ricos, ao contrário, ficam menos doentes e têm mais acesso aos equipamentos de saúde. Depois, mais recentemente, em 2008 e 2009, a OPAS pediu um outro trabalho que chamou de Equilac 2, EQ de Equidade e o LAC de América Latina e Caribe, a sigla em inglês lá, LAC. E os resultados que nós chegamos para o Brasil são: diminui um pouco a iniquidade, mas ela ainda continua existindo. Existe uma iniquidade pró-ricos. Os ricos estão melhores na situação de saúde, nesse sentido, de terem menos doença e mais acesso. Aí você pergunta, a quem caberia definir esse acesso? Sem dúvida ao governo, ao próprio SUS, ao próprio Sistema Único de Saúde, que deveria ter uma possibilidade de acesso melhor para a população de baixa renda, população mais pobre, porque essa não tem os conhecimentos, não tem a rede de conhecimentos necessário para ser bem atendido na área de saúde. Eu tenho um exemplo emblemático para você, que é o exemplo do seu Pereira. O seu Pereira é um senhor que era porteiro do edifício onde eu moro. Alguns anos atrás, o seu Pereira, em um mês, perdeu 17 quilos. Quer dizer, até eu que sou economista, e não sou médico, alguma coisa muito errada está acontecendo. Né? Isso era em junho. Ele foi num posto do SUS e marcaram para ele uma consulta em novembro. Bom, a pessoa que está perdendo 17 quilos por... Não pode esperar tanto. Pois é. Felizmente, uma médica que morava no prédio conseguiu que ele fosse atendido no Hospital das Clínicas, né? Foi operado pela equipe do professor Gama e abriram e fecharam. Quer dizer, ele tinha um câncer no fígado que não era possível fazer mais nada, e no mês de agosto ele faleceu. Quer dizer, é essa situação que não pode continuar existindo. Quer dizer, é preciso reorganizar o sistema para que nesse tipo de situação se dê atenção imediata. Possível. Né? E aí tinha a questão dos medicamentos que você colocou. Isso. É interessante que, pelos dados do IBGE, os mais pobres, 80% do que eles gastam em saúde é gasto em remédios. Né? Quer dizer, obviamente, nós temos uma iniciativa do governo que é muito boa, que é a farmácia popular, que mais recentemente está garantindo aos mais pobres acesso a medicamentos essenciais a preços mais baratos. Eu acho que ela deve ser aprimorada, reforçada e ter mais recursos.
Porque o que acontece? A pessoa mais pobre, ela vai no médico, o médico dá o remédio, ele vai na farmácia. É a mais necessitada, inclusive, né, professor? É a mais necessitada. Agora, o que acontece? Pessoas de mais recurso vão no médico, ele prescreve um remédio e elas têm recurso para pagar um advogado que entra com uma ação na justiça. E consegue o remédio. E consegue o remédio. Né? E o gasto feito nisso é extremamente importante. Por exemplo, eu tinha os dados aqui para o estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul, né? A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 40% do orçamento do programa de medicamentos excepcionais foi gasto com 30 mil pacientes, quando ela tinha que atender 400 mil pacientes que necessitavam de medicamentos excepcionais. Né? Agora, a Secretaria da Saúde de São Paulo tem desenvolvido um programa que acho que a nível de Brasil deveria servir de exemplo, que é procurar orientar procuradores e juízes sobre alguns problemas relativos a esses medicamentos. Muitas vezes, né, o médico prescreve um medicamento e na lista do SUS tem um medicamento similar, né, mas o juiz não sabe disso, como o médico prescreveu. É verdade. Isso depois, se a gente tiver tempo, podemos conversar mais, falar mais sobre isso, mas é uma fonte importante de gasto de recursos escassos. Né? O Banco Mundial estima que na América Latina toda se gasta, com essa chamada judicialização da saúde, 4 bilhões de dólares por ano. Professor, nosso tempo é curto mesmo. Peço que o senhor nos perdoe e eu deixo agora ao senhor tranquilo para as suas considerações finais, professor. Pois não, eu queria agradecer muito o convite da ASERC e o seu convite. É um prazer tê-lo aqui. Colocar-me à disposição para qualquer problema, informação que surja nesta área. E certamente os meus colegas na Faculdade de Economia têm trabalhado muito, não só em aspectos macroeconômicos, aspectos de inflação, mas também nesses aspectos de economia social, vendo a questão de educação, previdência, e acho que no Departamento de Economia estamos à disposição. Meus amigos, veja aí o programa da ASERC e a ASERC Exercendo a Cidadania, trazendo hoje aí como convidado o professor Dr. Antônio Carlos Coelho Campino. Sinta-se à vontade para procurar o professor na FEA USP. Professor titular, está lá à disposição de vocês para o que vocês quiserem, focado nesse assunto, onde ele é um expert. Meus amigos, o programa chega ao fim. Lembro a vocês que esse programa e os anteriores podem ser vistos no nosso site www.aserc.org.br. Até o próximo programa Negócios, Dívidas e Cidadania. Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês.